Olá! Nossa aula hoje é de língua portuguesa. Eu sou a professora Jaqueline Viana Nogueira. Nosso conteúdo de hoje é vozes verbais. A voz verbal é a flexão do verbo que indica se o sujeito pratica ou se ele sofre a ação. Essa ação expressa pela oração. São três as vozes do verbo: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Voz ativa. Quando o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação verbal ou participa ativamente de um fato. Olha aí, as meninas exigiram a presença da diretora. A torcida aplaudiu os jogadores. O médico cometeu um erro terrível. Voz passiva. Ela acontece quando o sujeito é paciente, ou seja, ele sofre a ação verbal. Nós temos aí a voz passiva, ela pode ser sintética. A voz passiva sintética é formada por verbo transitivo direto, pronomes, o pronome se, que é a partícula apassivadora, e o sujeito paciente. Olha os exemplos. Entregam-se encomendas, alugam-se casas, compram-se roupas usadas. E temos também a voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada por sujeito paciente, verbo auxiliar ser ou estar, verbo principal indicador de ação no particípio, ambos formam uma locução verbal passiva e agente da passiva. Os exemplos: as encomendas foram entregues pelo próprio diretor. As casas foram alugadas pela imobiliária. As roupas foram compradas por uma elegante senhora. Temos agora a voz reflexiva. Há dois tipos de voz reflexiva. Reflexiva será chamada simplesmente de reflexiva quando o sujeito praticar a ação sobre si mesmo. Olha aí, Carla machucou-se. Arthur cortou-se com a faca. Roberto mudou-se daqui. E também a voz reflexiva recíproca. Ela será chamada de reflexiva recíproca quando houver dois elementos como sujeito. Um pratica a ação sobre o outro, que pratica a ação sobre o primeiro. Olha aí, Paula e Renato amam-se. Os jovens agrediram-se durante a festa. Os ônibus chocaram-se violentamente. Passagem da ativa para a voz passiva ou inversa. Para efetivar a transformação da ativa para a passiva e vice-versa, procede-se da seguinte maneira. Primeiro, o sujeito da voz ativa passará a ser o agente da passiva. O objeto direto da voz ativa passará a ser o sujeito da voz passiva. Na voz passiva, o verbo ser estará no mesmo tempo e modo do verbo transitivo direto da ativa. Na voz passiva, o verbo transitivo direto ficará no particípio. Voz ativa. A torcida aplaudiu os jogadores. Quem é o sujeito? A torcida. O verbo transitivo direto, aplaudiu. O objeto direto, os jogadores. Na voz passiva, os jogadores foram aplaudidos pela torcida. E agora, quem é o sujeito? Os jogadores. Locução verbal passiva, foram aplaudidos. E o agente da passiva, pela torcida.
Então, pessoal, terminamos mais uma aula hoje. Obrigada!